Um processo Amigos vivo de de desmoralização. Isso é um processo exatamente. de desmoralização. Nós precisamos fazer a correção disso com uma brevidade grande. Aliás, o ministro Joaquim Barbosa tem dado entrevista contra isto. Ministro, agora, Mas como é que se combate isso? É por lei? Não. Não é por lei. Lei Isso é não cultura. combate. Isso aí é senso moral, isso é senso crítico, e isso é, sobretudo, e é isso que eu digo, eu acho que os males do Poder Judiciário devem ser verbalizados, devem ser trazidos para o espaço público, para ser trabalhados pela mídia, porque a reprovação social talvez seja a mais cruel das punições. Ministra, olha só. E é isso que nós temos de fazer. A senhora falou que tem gente que vende a proximidade, mas tem gente que vende sentença também, e um advogado me contou, inclusive, que lá no Mato Grosso, combinam-se até termos de uma sentença para que o acerto seja pago com base no resultado combinado. E lá, inclusive, tem casos curiosos, isso que eu sei que a senhora conhece muito bem, um desembargador chamado José Tadeu Cury, que foi afastado pelo CNJ, que a despeito de ter sido aposentado compulsoriamente, 4 dias depois ainda despachava nos processos, em benefício de quem supostamente era beneficiado pela ação dele. Como é que pode isso, apesar de tantos instrumentos de correção que existem hoje? Eu queria até que a senhora comentasse um pouco a situação do Mato Grosso, porque me parece que aquilo ali era um inferno. Não sei se ainda continua sendo, mas Olha, que era. Eu vou falar assim, de forma genérica sobre essa matéria, que eu não sou mulher de não enfrentar uma pergunta. Uhum. Mas eu não vou falar especificamente, porque hoje eu estou na Corte Especial e eu estou julgando os desembargadores. Né? Mas o que é que nós encontramos na Corregedoria? Mato Grosso foi uma questão que foi enfrentada pelo meu antecessor, o ministro Gilson Dipp. Ele entrou com mão pesada e afastou com a aquiescência do plenário do CNJ 10 magistrados, dos quais 4 desembargadores. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, ainda dentro daquela visão bastante formalista, e pela ideia de que o CNJ não podia afastar, a Corregedoria não podia afastar, deu uma liminar, dizendo que era para voltar todo mundo. Aí a coisa foi terrível. Virou o mercado persa da Sim, sentença. porque ali. eles ficaram acima do bem e do mal. Ninguém tocava a mão. O CNJ não podia fazer nada, o tribunal não podia fazer nada e o Supremo não fazia porque estava com a liminar. Até o dia que foi julgado. E só foi julgado porque essa era uma questão prejudicial em razão do que estava sendo discutido em nível global da competência do CNJ. Então, o julgamento de fevereiro conseguiu destravar. Mas o estrago que esse pessoal todo fez durante este tempo que eles retornaram foi muito grande. Foi um estrago grande para a imagem do Poder Judiciário. O CNJ identificou desvios ao longo desse período que decorreu da decisão do CNJ de afastá-los e da decisão do Supremo de referendar, de convalidar o CNJ. Eu vou mais além, não só o CNJ, porque o CNJ é um tribunal administrativo. Quando ele investiga através de um processo administrativo disciplinar contra o magistrado. Mas isso está registrado em uma ação penal que está sendo julgada no Superior Tribunal de Justiça. Então poderá haver afastamento de novo aí logo. Aliás, nós na quarta-feira julgamos um processo, eu não tive participação, porque o julgamento começou antes de eu chegar, do meu retorno. Mas eu assisti ao julgamento, alguém pediu vista no processo de Mato Grosso, e no mês de fevereiro, e trouxe, só agora veio trazendo um voto para até absolver. Ali são processos da Justiça Eleitoral, né? Mas aí o que é que acontece? Os outros ministros adiantaram o voto e disseram, olha, nós conhecemos a prova, nós conhecemos o processo e eu vou discordar para acompanhar a relatora, que a relatora pediu o afastamento, pediu a condenação. De forma que é uma questão que está sendo examinada pela Justiça e foi examinada administrativamente com o afastamento. Pelo jeito bem são encaminhado. afastados 2 vezes. Pelo jeito né? bem encaminhada. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta à senhora a respeito da punição
dos juízes. É uma coisa incrível. A punição maior é a aposentadoria remunerada. É difícil até para a opinião pública entender isso. Quer dizer, o juiz corrupto, que tem um desvio, que põe a mão onde não devia, ele é punido de uma maneira exemplar. 2 pontos. Aposentado, remunerado. Como é que é isso? Não pode mexer nisso, não vem aí uma nova lei para mexer com isso? Veja bem, o que é que acontece? Onde é que está o sistema punitivo do juiz? Está na Lei Orgânica da Magistratura. A Lei Orgânica da Magistratura é uma lei de 79. Ela é antes da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela mudou inteiramente o panorama. Ela recortou a ordem jurídica por inteiro. Então, esses diplomas, inclusive os diplomas punitivos para estas carreiras de Estado, eles são quase que inúteis dentro da atual situação. Mas nós não temos nenhum outro que possa vir a contemplar a magistratura. Porque, em matéria de aplicação de penalidade, o Supremo considera a impossibilidade de se fazer interpretação que seja por equidade, né? E por empréstimo. Nós temos o direcionamento. De forma que nós continuamos dentro daquela realidade existente em 1979. E os senhores estão lembrados qual era a realidade brasileira em 1979. Né? E onde os juízes eram tidos como absolutamente intocáveis. E eram intocáveis porque eram os chanceladores de tudo que era feito pelos 2 outros. Doutora, com essa ação saneadora na justiça, contrariam-se interesses imensos. Eu pergunto, a segurança dos magistrados que estão operando essa mudança está garantida ou teremos, de repente, outros casos como o da juíza Acioli, do Rio de Janeiro? O que é que nós temos em termos de segurança do juiz? Nós nunca precisamos nos preocupar, porque o crime organizado nunca se importou com decisão de juiz de 1º grau. Porque o que eles queriam iam buscar em outros locais. Eles iam buscar em outros tribunais. Nunca nos preocupamos com isso. A senhora está falando que é mais fácil corromper um desembargador do que um juiz de primeira instância? É Por quê? Fácil. Por quê? É mais fácil. Pela própria organização. Então, o que é que começou a acontecer? Isto começou a mudar. A justiça começou a funcionar. A corrupção começou a ser combatida, inclusive dentro da própria justiça. E, a partir daí, nós começamos a ter a preocupação com os nossos magistrados de ponta. Tanto que, dentro do Conselho Nacional de Justiça, foi criado um grupo para estudar essa questão. Questão de segurança. Segurança para a magistratura. Mais uma vez, os tribunais têm falhado quanto a isso. Porque tem um sistema de segurança dentro de cada tribunal, tanto que cada tribunal tem, faz requisição de militares, né, do Estado, para servir ao tribunal, só que nunca se preocupou com a qualidade desse serviço. Então, nós encontramos um aparato militar que é um aparato quase que decorativo para, vamos dizer assim, servir de guarda de honra, sem haver a preocupação com a segurança efetiva. Agora, o que é que nós hoje, nesse estudo que nós fizemos sobre segurança, do qual participou a Corregedoria, é o seguinte: nós precisamos, em primeiro lugar, ter um serviço de inteligência. O serviço de segurança, ele está ligado ao serviço de inteligência. E posso dizer que quase todos os assassinatos de juízes foi precedido do aviso da inteligência. Sim, mas não adiantou nada. No serviço de inteligência. caso da juíza Acioli,
todo mundo sabia lá. Todo mundo Porque a sabia. inteligência já tinha avisado. E o que é que aconteceu? O tribunal não tomou as providências devidas. Pois é, e como Aliás, é possível isso? existe um processo, eu instaurei um processo para apurar a responsabilidade do tribunal no caso da morte da juíza Patrícia Mas Scioli. o presidente não está lá mais, né? Já foi substituído. Já foi, mas tem a responsabilidade por ter sido na gestão. Eu não consegui instaurar o processo por uma série de questões procedimentais, mas está lá para apurar a responsabilidade, porque estão brincando com coisa séria. Claro. Tá? Vamos fazer agora a nossa primeira pausa, o nosso primeiro intervalo comercial. Canal Livre, esta noite com a ministra Eliana Calmon. Volta já em um instantinho. Até já.